Amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa 18ª videoaula, essa que será sobre comunicação audiovisual nas organizações. Vem comigo. Sobre comunicação audiovisual, a gente vai falar basicamente de dois instrumentos, da TV corporativa e da rádio corporativa. E vou convidá-lo desde já, antes da gente discutir sobre TV e rádio corporativa, a ler um texto sobre essa temática que colocamos lá nas atividades complementares. Passa lá depois e dá uma lida para complementar a nossa videoaula aqui. Vamos falar inicialmente da rádio corporativa. Uma rádio corporativa pode ser uma estratégia muito interessante para a maioria das organizações, sobretudo as organizações mais complexas, maiores, né? Que existem grupos diferentes, muitos setores, um corpo interno, digamos assim, diverso e grande, né? E que você precisa atingir com informações diárias, corriqueiras, não só informações, às vezes, técnicas, mas também com informações sociais, manter esses grupos envolvidos, né? Com o trabalho da organização, com a produtividade, etc. E ao invés de deixá-los ouvindo qualquer outro tipo de rádio, essas rádios comerciais que às vezes vão distraí-los ou levá-los, né, digamos assim, a pensamentos ou a coisas que possam tirá-los da direção, né, que a organização gostaria para esse grupo interno, né, a gente então apresenta uma programação qualificada, educativa, que envolve também, às vezes, questões técnicas, mas também algum entretenimento direcionado, né, temático, muitas vezes dentro do próprio campo do negócio que a gente está trabalhando. Enfim, há de fato uma possibilidade muito interessante. E o que é melhor, né? A rádio corporativa, hoje em dia existem muitas possibilidades de trabalhar com essas informações de forma diferente. Existe a possibilidade da organização ter o conteúdo 100% próprio, né? Ou seja, da organização desenvolver 100% do seu conteúdo, ter um estúdio próprio, todo o conteúdo que vai ser passado, ter um grupo para, né, não só desenvolver as matérias, mas gravá-las, tratá-las, editá-las e publicá-las, desculpe, né? Mas também existe a possibilidade desse conteúdo tanto ser híbrido como externo, né? Hoje em dia existem uma série de grupos, digamos assim, de agências que trabalham especificamente com conteúdo para rádio e TV, né? E que podem ceder parte do conteúdo, né, que você vai transmitir na sua rádio ou TV corporativa, que esteja dentro do seu negócio, que seja interessante, que sejam temas interessantes que tragam, digamos assim, você pode escolher palavras-chave, né, que esteja dentro do seu escopo de negócio, do interesse dos seus grupos internos, para que essas informações sejam veiculadas e também ter algum conteúdo próprio desenvolvido, fazer esse trabalho híbrido ou 100%, né, de informação dessas agências que trabalham com esse conteúdo. Então, às vezes, a gente imagina que a estratégia de ter uma rádio corporativa é algo que envolve muito custo ou muita despesa, mas não é. Se você for parar para ver, do ponto de vista hoje, do ponto de vista financeiro, e se você for fazer um balanço, né, com outros instrumentos de comunicação, é de fato um instrumento que tem um custo-benefício muito interessante e que vale a pena ser pensado como uma das estratégias de comunicação interna da organização. Em relação à TV corporativa, acrescento apenas algumas coisas em relação à rádio, né? Por quê? O conteúdo
de desenvolvimento para rádio é um conteúdo mais simples, porque envolve apenas o áudio. Então, por exemplo, uma entrevista, né, que você vai fazer para a programação de uma rádio, com um simples celular, você consegue uma qualidade nos dias de hoje, né, com os celulares de hoje, etc., e com um microfone de lapela, um microfone sem fio, ou um microfone, né, do próprio celular, às vezes, você consegue já uma qualidade que você consegue trabalhar com muita qualidade uma rádio corporativa. Ou seja, envolve um custo menor, um processo, digamos assim, operacional muito mais simples. Você consegue, né, dar conta de uma programação, de uma quantidade de programação com muito menos tempo, né? E quando se trata do audiovisual, da TV corporativa, temos também essas três possibilidades. A possibilidade do conteúdo 100% próprio, a quantidade do conteúdo, a possibilidade do conteúdo híbrido, né? Ou seja, parte próprio, parte que você possa trazer externo de agências de informação e de notícias, e a possibilidade de ser uma TV corporativa 100% de informações externas, produzidas fora, mas que, obviamente, tenha vínculo direto com o assunto que lhe interessa, ou os assuntos que lhe interessam. O fato é que uma TV corporativa, ela é extremamente estratégica, né? Imagine que em pontos estratégicos da organização, como nos espaços de descanso, como nas recepções, como no refeitório, enfim, vários espaços, né, da organização, você tenha uma TV corporativa veiculando assuntos de extremo interesse da organização, fortalecendo a imagem da organização com vídeos institucionais, em algumas situações, e no ambiente interno especificamente, com vídeos técnicos, enfim, é de fato uma estratégia muito interessante para fortalecer a imagem institucional, para qualificar os fluxos de comunicação interna e para dar conta de uma série de coisas que a gente não consegue dar quando a gente não envolve esses dois elementos extremamente poderosos, que é o áudio e o visual. Importante chamar a atenção que quando estamos falando de TV corporativa hoje, existem sistemas informáticos que são extremamente simples e práticos para se gerir, né? Uma pessoa com baixo conhecimento de informática ou com conhecimento básico em informática consegue manter uma programação, porque são sistemas bem simples, né? Em que você consegue trazer esses arquivos audiovisuais e alimentar essa programação de uma forma bem simples, como se fosse mesmo uma lista, né, de arquivos que você vai gerir ali, com os horários específicos, um playlist, né, que você vai poder ali trabalhar de forma bem simplificada e, obviamente, manter as estratégias de comunicação da sua organização de forma bem simples. Então, a partir de agora, se você imaginava que TV corporativa era algo muito complicado e que poderia ser muito cara ou envolver muitas questões, repense, porque a grande maioria pode utilizar hoje exatamente o próprio sistema da internet. Então você, pela própria internet, você consegue ter essa playlist rodando em tempo integral, né, e usar os pontos de TV da sua organização com pontos, como se fossem terminais de computadores, gerando essas informações permanentemente ali, qualificando a sua comunicação. Então, não deixe de pensar uma excelente estratégia de comunicação interna, a TV corporativa. A nossa videoaula sobre comunicação audiovisual vai ficando por aqui e convido agora para a nossa videoaula sobre comunicação eletrônica e digital. Vem comigo!